Fala moçada, beleza? Seguinte, hoje vamos falar sobre o vértice da parábola, tá bom? E daí, como o vértice da parábola é pouquinho, eu coloquei também exercícios sobre uma forma de escrever a função polinomial do segundo grau e sobre soma e produto das raízes, beleza? Vamos lá. Então, o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Então, a parábola ela pode ser assim ou ela pode ser assim, certo? Tá feio, mas tudo bem. O vértice é o ponto, né, da curva onde ela muda de direção. Ela está indo para baixo aqui e agora foi para cima. Esse aqui é o vértice, ó. No caso, esse aqui está indo para cima, daí de repente vai para baixo, tá? E o vértice ele está contido exatamente no eixo de simetria da parábola. Lembra que a parábola ela tem uma simetria, né? Como as duas mãos, né? Uma é simétrica ao outro, assim, tá vendo? Então, a parábola ela tem uma simetria de um lado e do outro. Aqui ela tem uma simetria. Esse ponto aqui, ele chama-se vértice, tá? Esse aqui que é o vértice. Bom, como todo ponto da parábola, o vértice ele tem umas coordenadas, tá? O vértice ele vai ter um x do vértice e um y do vértice, tá? Lembrando que o y é quem? O y é o f de x. O y é o valor que eu obtenho quando eu coloco o valor de x, tá? Bom, a gente viu na aula passada, tá? O método lá do Bhaskara, né? Que eu falei, que isso aqui é o método Bhaskara, que as pessoas chamam do que elas quiserem, né? Tal. E as raízes são o quê? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, é ou não é? Então, uma das raízes vai ser menos b mais delta sobre 2a e outra vai ser menos b menos delta sobre 2a. Certo? Um vai ser mais, o outro vai ser menos. Essas são as raízes. E o que são as raízes? É o ponto onde, né, são os pontos onde a parábola cruza o eixo x. Tá? Vamos dizer que o eixo x é esse aqui mesmo, pronto. Cruzou o eixo x, então aqui uma raiz, aqui outra raiz, aqui outra raiz, aqui outra raiz. Certo? Bom, o vértice, como ele pertence ao eixo de simetria da parábola, ele está, né, o x do vértice, ele está a uma mesma distância de cada uma das raízes. Aí você fala, e professor, e quando a parábola ela só tem uma raiz, ela só tangencia aqui o eixo? Quando ela só tangencia aqui o eixo, né? Quando ela vem aqui, toca aqui e vai embora. Certo? Bom, as raízes são iguais, não são? São iguais. Então, e as raízes são quem agora? As raízes são o vértice. Na verdade, quando ele só tangencia aqui, a raiz é o vértice. É o x do vértice. A raiz é o x do vértice. Porque eu lembro que a raiz é o x, tá? Raiz é x. É o valor de x que faz a função ser zero. F de x é assim, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quando eu ponho o x do vértice aqui, a função vai ser igual a zero. O y vai ser igual a zero. Então, quando a parábola simplesmente toca o eixo x e vai embora, esse ponto que ela tocou, o valor do x onde ela tocou é a raiz, que só tem uma, né? Porque isso aqui vai ficar mais ou menos raiz quadrada de zero. O delta vai ser zero quando ela só encosta ali, né? Aí isso aqui desaparece e o x vai ser quem? Menos b sobre 2a. E isso vai ser o vértice. Vai ser o vértice, porque é bem ali que ela encosta. Ela não tem como encostar do lado sem encostar, né? Se ela encostar um pouco para cá do vértice, então ela vai ter duas raízes. Mas se ela encostar no vértice, a raiz vai ser o vértice. Então a raiz é isso aqui, ó. Então o x do vértice, quando a parábola só tangencia o eixo x, seja aqui embaixo, ou seja lá em cima, né, quando ela só tangencia, tá? O vértice, o x do vértice vai ser o quê? Vai ser a raiz. E a raiz vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Esse vai ser o x do vértice, quando ela tangencia, certo? E quando ela não tangencia? Bom, então quando ela não tangencia,
a gente tem que entender que ela está exatamente no meio do caminho, né? O x do vértice está exatamente no meio do caminho para uma das raízes e para outra raiz. Está exatamente equidistante as duas raízes, certo? Bom, mas quando eu tenho uma coisa que está equidistante a outras duas, o que essa coisa é? Isso é a média aritmética. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar dois números, vai. O 7 e o 11. 7 e o 11. Qual é o número que está bem no meio? Que está a uma mesma distância do 7 e uma mesma distância do 11? Veja, o 7 vai para o 8 e o 11 vai para o 10. Aí o 8 vai para o 9 e o 10 vai para o 9. É o 9, ó. É o 9 que está bem no meio. Agora, olha só. 7 mais 11, 18. Dividido por 2, dá 9. Então, o 9, que é o que está bem no meio, ele é a média aritmética. Ele é o que está equidistante a esses dois números. Espera aí, então calma aí. Então, quer dizer que o x do vértice ele é a média aritmética entre as raízes, é ou não é? Então, vamos calcular aqui, ó. Então, o x do vértice vai ser o quê? A primeira raiz vai ser o quê? Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Parece um a, né? Mas é delta. Delta mais menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tudo isso dividido por 2. Ó, isso que é média aritmética. Eu somo duas coisas e divido por 2. Né? Média aritmética entre três coisas, eu somo três coisas e divido por 3. Mas aqui a média aritmética é entre as duas raízes, certo? Mas olha só, o denominador desse daqui e desse daqui é igual, é 2a, né? Então basta eu somar o que está em cima. Então menos b mais menos b vai dar o quê? Vai dar menos 2b. Aí mais delta mais menos delta, então mais delta com menos delta, cortou. Tudo sobre 2a. E tudo isso daqui que deu em cima sobre 2. Bom, mas calma aí, isso daqui o que é então? Isso daqui é menos 2b sobre 2 vezes 2a. Esse 2 aqui, né? Eu pego essa fração e multiplico pelo inverso dessa daqui. O inverso dessa daqui, essa daqui é 2 sobre 1, o inverso dela é 1 sobre 2. Daí eu vou pegar o 2a e vou multiplicar por 2, tá aqui, ó. Aí eu corto 2 de cima com 2 de baixo, vai dar o quê? Menos b sobre 2a. Olha lá. Então o x do vértice é menos b sobre 2a. Aí você vai falar, mas é igual quando é ali, né? Claro. O x do vértice sempre vai ser menos b sobre 2a. Então essa é uma fórmula. E ela sai rapidamente fazendo a soma das duas raízes e dividindo por 2, certo? Aí você fala, professor, mas e quando as raízes são imaginárias? Exatamente, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque a raiz imaginária, a parte imaginária, ela vem justamente desse delta, do raiz de delta. Então, mais delta com menos delta vai dar zero, mesmo que as raízes sejam imaginárias. E o x do vértice vai ser o quê? Vai ser real e vai ser o quê? Menos 2a. Tá? Então, esse é o x do vértice. Tá, e o y do vértice qual que é? Então, se eu pegar esse x aqui, ó, e colocar na função, então eu vou calcular o quê? O y do vértice vai ser o quê? Vai ser a função quando o x for o x do vértice. Então, a função quando o x for o x do vértice vai ser o quê? A vezes. Aí o x vai ser o quê? Menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c. Certo? Aí, quando eu resolver isso aqui, vai ficar o quê? Então, vai ficar assim, ó. Menos b ao quadrado vai dar b. Então, vai ficar assim, ó. AB ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Aqui vai ficar o quê? Mais B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Menos B ao quadrado. Devia ter colocado esse menos aqui, mas tudo bem. Vai ficar assim, ó. Menos B ao quadrado sobre 2A. Certo? Mais C. Beleza? Esse menos aqui, pronto. Menos b ao quadrado sobre 2a. E aqui mais c. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o que eu vou colocar embaixo de tudo aqui, ó. Só que um desses a's aqui, ó, eu vou cortar com um a de baixo aqui, ó. Então, embaixo aqui agora eu tenho 4a, não 4a ao quadrado. 4a, porque um a lá de cima com um a daqui de baixo eu cortei. Certo? Lembrando que para isso aqui ser uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Tá? O a é diferente de zero. Bom, então aqui ficou 4a. Para isso aqui ficar 4a, eu multiplico em cima e embaixo por 2. E para aqui ficar 4a, eu multiplico em cima e embaixo por 4a. Isso aqui vai ficar assim, ó. Então o y do vértice vai ficar o quê?
vai ficar b ao quadrado. Aí esse aqui, como eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ficar o quê? Menos 2b ao quadrado. E esse daqui, como eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4a, né? Aqui vai ficar 4a, então vai ficar o quê? Mais 4ac, tudo sobre 4a. 4a, beleza? Agora eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Então vai ficar o quê? B ao quadrado menos 2b ao quadrado. Então vai dar menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Aí você fala, pô, mas b ao quadrado mais 4ac parece uma outra coisa. Parece o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Pô, peraí, então isso aqui é o quê? É o menos delta. Ó, é menos... Né? Se eu colocar o menos em evidência, vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac, porque menos vezes menos dá mais, né? Entendeu? Então, isso aqui é o quê? É o menos delta sobre 4a. Tá vendo? Então, quer dizer que o x do vértice vai ser sempre menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser sempre menos delta sobre 4a. Entendeu? Para qualquer função do segundo grau. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Então, o vértice... Né? As coordenadas do vértice vão ser o quê? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui para calcular o vértice tendo a função. Tá vendo? Por exemplo, olha esse caso aqui de baixo. Determine o vértice da parábola. Peraí, o vértice da parábola, eu não preciso calcular as raízes aqui para calcular o vértice. Eu posso simplesmente calcular menos b sobre a. Então, ó, o x do vértice vai ser o quê? Menos b, então vai ser menos 5 sobre 2 vezes o a, 2 vezes 2. Só que menos vezes menos dá 5 e 2 vezes 2 dá 4. Tá aqui, o x do vértice é 5 quartos. E o y do vértice? Bom, o y do vértice vai ser menos delta. O que é o delta? É b ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2. Tudo isso sobre 4 vezes o a. Então, 4 vezes o a, que é 2. Então, vai ficar aqui o y do vértice é o quê? Menos 5 ao quadrado, 25. Então, vai ficar menos 25. E 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, menos 16. Tudo sobre 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar o quê? Que o y do vértice vai ser 25 menos 16 dá 9. Então, vai ser menos 9 sobre 8. Pronto, acabou. Então, determine o vértice da parábola. O vértice da parábola é 5 quartos e menos 9 oitavos. Tá? Eu posso até dizer que esse vértice aqui está no quarto quadrante, né? Essa parábola é para cima, certo? Então, 5 quartos é um pouco mais do que 1 e menos 9 oitavos é um pouco menos, né? Menor do que menos 1, né? Então, seria mais ou menos aqui, ó. Aí, como essa parábola aqui tem concavidade para cima, eu vou chutar, ela vai cruzar aqui no 2, ó, porque aqui é o termo independente, lembra? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai para lá e vai para lá, vai para pronto. Tá aí. Entendeu? Esse é o vértice, ó. 5 quartos e menos 9 oitavos. Entendeu? É tranquilo, é fácil, tá? Aplicando a fórmula, você só tem o trabalhinho de fazer substituição em umas pequenas continhas. Só isso, mais nada, tá? Mas vamos fazer outros exercícios mais desafiantes aqui. Olha esse aqui, ó. Determinar a e b de modo que o gráfico da função definida por y é igual a x ao quadrado mais bx menos 9 tenha vértice no ponto 4 e menos 25, certo? A gente acabou de ver a fórmula. Né? Vamos tentar achar uma lógica aqui usando a fórmula. Então, esse daqui é o x do vértice. O x do vértice é o quê? Então, 4, que é o x do vértice, é o quê? É menos b, que no caso é b, então vai ficar menos b, sobre 2 vezes o a, que no caso é a mesmo. Então, 2a. Tá aqui, ó. Certo? Bom, e o y do vértice? O y do vértice, que é menos 25, é o quê? É b ao quadrado, é menos delta, né? Então, menos delta. O que é delta? É b ao quadrado, menos 4 vezes o a, então é menos 4a, vezes o c, que é menos 9. Então, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 9, 36, vezes o a. Então, vai ser mais 36 vezes o a.
Tudo sobre 4 vezes o A, 4A. Tá vendo? Eu posso dizer, então, que eu tenho duas equações com duas incógnitas. Como é que eu resolvo isso? Eu posso pegar uma das equações, isolar uma letra e jogar lá na outra. Tá? E jogar lá na outra. E daí eu tenho o valor de uma das letras, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o B aqui, ó, se eu isolar o menos B, né? Ou melhor, se eu isolar o B, eu pego o que tiver aqui, porque esse 2A vai passar multiplicando, né? Então vai ficar aqui B, né? B é igual a 2A vezes 4, 8A, né? Só que é menos B, então eu vou trocar o sinal. Do menos B vai ficar mais B e o 8A vai ficar menos 8A. Tá vendo? Então B é 8A. Eu posso pegar esse 8A e colocar aqui, ó. Vai ficar uma equação só. Vai ficar assim, ó. Menos 25 é igual a menos 8A ao quadrado mais 36A sobre 4A. Certo? Ó, eu posso pegar e tirar, ó. Tem menos dos dois lados, não tem, ó? Tem menos aqui, menos aqui. Então, troquei o sinal de tudo. Pego esse 2A e jogo para lá, ó. 2A vezes 25 dá o quê? Dá 100A. Isso vai ser igual ao quê? Menos 8A ao quadrado. Então, menos 8 ao quadrado é 64. 64A ao quadrado mais 36A. Certo? Aí o que eu faço? Aí eu vou jogar... Ó, o que eu posso fazer? Vou jogar tudo para um lado. Só vou jogar esse 100A para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó. 64A ao quadrado mais 36A menos 100A igual a zero, né? Ficou zero lá, só que em vez de eu colocar o zero aqui, eu coloquei aqui desse lado. Não faz diferença, né? Não muda nada. Então, aqui, ó, 36A menos 100A, bom, 100 menos 36 dá 64. Então, isso aqui vai dar o quê? 64A ao quadrado menos 64A igual a zero. Se eu colocar o 64A em evidência, vai ficar assim, ó, 64A vezes A menos 1 igual a zero. Tá vendo? Ó, 64A vezes A, 64A ao quadrado. 64A vezes menos 1, menos 64A. Então, quando é que isso aqui vai ser verdadeiro? Ou quando A for zero, aí vai ficar 0, 0 vezes 64, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Ou quando A menos 1 for igual a 0. Então, A menos 1 igual a 0, o A vai ser igual a 1, certo? Agora, o A igual a 0 não pode. Por que o A não pode ser igual a 0? Porque se o A é 0, isso daqui não é uma parábola e daí não tem vértice. Tá? Se ele diz que isso aqui é uma parábola, o A não pode ser 0. Então, o A é diferente de 0. Tá? Então, daqui não pode ser 0. Mas o A pode ser igual a 1. Então, pronto, eu descobri o A. Se eu descobrir o A, eu descubro quem que é o B. Certo? Se eu descubro quem que é o A, eu descubro quem que é o B. Quem que é o B? É só jogar o A aqui, ó. Então vai ficar aqui B é igual ao quê? Menos 8 vezes 1. Então B é igual a menos 8. Tá aqui, ó. Descobri o A e o B, não era o que ele queria saber? Ó, determinar A e B de modo que o gráfico da função definida por T tenha o vértice e tal, tal, tal. Pronto, aí beleza. Certo? Bem facinho, bem tranquilo. Ah, eu poderia ter feito diferente? Poderia. Como? Eu poderia pegar esse B aqui, ó. Eu poderia pegar esse B aqui, que é igual a menos 8A, e jogar aqui, ó. Então, ficaria aqui y é igual a x ao quadrado, aí no lugar do B seria menos 8ax menos 9. Aí você fala, mas daí faz o quê? Porque tem o y e tem o x e agora tem o a junto. Você pega, joga no x o 4 e joga no y menos 25. Mas vai dar um cálculo semelhante a esse aqui, vai dar a mesma coisa. Vai dar... Na verdade, não vai dar um cálculo do segundo grau, né? Mas você consegue resolver também do mesmo jeito. Você vai descobrir o A igual a 1 ali, né? Tá? É só jogar ali, ó. Né? Por exemplo, vou esquematizar aqui rapidinho como é que seria a outra resolução, né? Então, da mesma forma, eu pego B igual a menos 8A. Só que eu vou colocar o menos 8A aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar y é igual a ax ao quadrado. Aí, no lugar do B, tem o quê? Menos 8ax menos 9. Tá vendo? Só que quem que é o A, o x e o y? São esses dois. Ó. Então, eu posso colocar o y aqui, menos 25, é igual a vezes o x. Quem que é o x? É 4. 4 ao quadrado, menos 8a vezes 4, menos 9. Tá vendo? Poderia fazer aqui, né? Aí aqui vai ficar o quê? 16
menos 8 vezes 4 dá menos 32. Menos 32 com mais 16, menos 16. Menos 16A, aí joga esse menos 9 para lá, ia dar menos 16. Então ia ficar menos 16 é igual a menos 16A. Aí eu chegava à conclusão que o A é igual a 1. Pronto, tá vendo? Aí eu pegava esse 1 e jogava ali, ó. 1 dá o B, ó. Talvez até ficasse um pouquinho mais fácil, né? Realmente que esse daqui do jeito que eu fiz, mas sem problema. Eu não precisava ficar substituindo aqui, ó, na forma do y do vértice, né? Pegar esse daqui e jogar direto ali, ó. Aí aqui eu obtenho uma equação do primeiro grau, né? Substituo o x e o y também. E obtenho uma equação do primeiro grau aqui, que é só isolar o A. O A é 1, jogo o A1 aqui, B, tá? Entendeu? Também poderia ter sido feito assim, tá? Eu resolvi fazer assim porque eu quero fazer assim, pronto, acabou. Agora, pode ser feito de outro jeito. Beleza? Vamos ver aqui mais um outro probleminha aqui, ó. Determine o valor de m na função real, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais m, para que o valor mínimo seja 5/3. Como assim valor mínimo? Como assim valor mínimo? Então, vamos interpretar. É muito importante saber interpretar isso aqui, tá? E eu já tô, com essa daqui eu tô dando uma ideia do que vai acontecer semana que vem, tá? Então é assim, ó. Determine o valor de m na função real f de x. Então a função real f de x tem isso aqui e uma dos termos aqui, né, da função é uma incógnita, é o m. Para que o valor seja mínimo. O valor do quê? O valor do quê? O valor do quê? O que você acha que é? Para que o valor... Mas que valor? Que valor? O valor de m, determine o valor de m na função real para que o valor mínimo seja... Não. O valor mínimo do quê? Do m? Não. O valor mínimo da função. Então ele está dizendo que a função ela tem que ter valor mínimo. Ou seja, o f de x vai ter que ser mínimo. Quando é que o f de x é mínimo? Quando é que o f de x é mínimo? Caramba, e quando é que é mínimo? Bom, não sei, mas olha só. Essa parábola aqui, como é que ela seria desenhada? Ela seria desenhada com concavidade para cima, porque esse aqui é positivo, certo? Então ela iria fazer alguma coisa assim, ó. Daqui a parábola. Sei eu. Tá certo? Tô chutando aqui, ó. Aí tá dizendo assim, não, o valor mínimo 5/3. Não, então o eixo não tá aqui. O eixo devia estar, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar que o eixo está aqui embaixo, ó. Pronto. Tá? Não é esse eixo aqui, não. Esse aqui que é o eixo x, ó. Eixo x e aqui o eixo y. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, que para que o valor da função seja mínimo. Como assim o valor da função? O valor da função é o y, né? Ó, esse y tem esse x e tem esse x. Para esse y tem esse x, tem esse x. Para esse y tem esse x, esse x. Para esse y aqui, ó, tem somente esse x. Tem outro y abaixo desse aqui que eu posso obter? Não. Por que não? Porque a parábola ela vem, faz uma curva aqui e ela volta para cima. Então, o último ponto da parábola, de cima para baixo, é esse ponto aqui, ó. Então, e esse ponto ele tem coordenadas. Ele tem um x, que no caso é o vértice aqui, né? O x do vértice. E esse y que vai ser o quê? O y do vértice, certo? Só que o y, o que é? A função. E ele quer para que o valor mínimo seja o valor mínimo do quê? Da função. Então, aqui no gráfico, qual é o valor mínimo dessa função aqui? A função é sempre o y, tá? Função significa y. Qual que é o valor do y dessa função? Então, é isso aqui, ó, menor valor y. Esse y aqui não tem na função. Esse valor aqui não tem na função. Esse valor aqui não tem na função. Mas esse valor aqui tem, e é o mínimo. Então, ele está falando do vértice. Ele está falando do vértice. Ele quer saber o valor de m para que o valor mínimo seja... O que é o valor mínimo? É o valor da função. Eu falei o x do vértice? Não. Esse daqui, então, é o y do vértice. Ele está dizendo que o y do vértice tem que ser o quê? 5/3. Então, qual é o valor do m para que o y do vértice seja 5/3? Mas vamos lá. Qual que é a forma do y do vértice? É menos delta sobre 4a. Então, menos delta. Delta é o quê? É b ao quadrado. Então, é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é o quê? 3, vezes o C quem que é? M. Tá? Então, B ao quadrado menos 4 é 6, isso é o delta.
sobre 4 vezes o A. O A é 3, então é 4 vezes 3. Aí vai ficar aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. 5 terços é igual a... Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 3 vezes m dá menos 12m. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 menos 12m sobre 4 vezes 3, 12. Agora é só isolar o N. Aí eu vou saber qual que é o valor de M que vai fazer que o valor mínimo, ou seja, o Y do vértice, seja isso aqui. Então vai ficar o quê? Vou jogar o 12 lá para cima e o 3 para cá. Tá? Só que assim, ó, 5 vezes 12 vai dar o quê? 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 1 dá 5. 5 mais 1 dá 60. 60. Igual a... Tá vendo esse menos? Eu vou distribuir já. Então vai ser menos 4 e mais 12m. Aí 3 vezes mais 12m dá 36m. E 3 vezes o menos 4 dá o quê? Dá menos 12. Tá aí, ó. Certo? Agora eu isolo o m. Então, 60 menos 12 vai dar o quê? Empresta 1, 10 menos 2, 8. Emprestou aqui, ficou 5. 5 menos 1, 4. Então ficou o quê? 48. Não, ia somando, burro. Eu pego esse menos 12, jogo para lá e fica somando, é mais, né? Então, 60 mais 12, eu quase que eu errei. 72 igual a 36m. Então, pego esse 36, passo dividindo, vai ficar 72 dividido por 36. Então, m vai ser igual a quê? 72 dividido por 36. Só que 72 é o dobro de 36. Então, isso aqui é 2. O m é igual a 2. Determine o valor de m da função para que o valor mínimo seja isso aí. Então, m tem que ser igual a 2. Bem simples, tá? O m é o termo independente aqui, ó. Tá? É 2. Beleza? É simples? Tranquilo, né? Tá bom? Então, curtam o vídeo. Opa, curta o vídeo, não, ainda tem mais aqui. Eita, tô dormindo aqui, vamos lá. Próximas questões aqui. Eita, dormindo. Tem mais essas aqui, ó. Tá, então olha só. O assunto dessa semana realmente é tranquilo. É basicamente aquele ali de vértice ali, né? O assunto de hoje, que ficou de hoje para essa semana, foi o de vértice. Mas como ontem eu falei sobre uma maneira diferente de escrever as raízes, tá? E eu falei da soma das raízes e multiplicação das raízes, então eu coloquei mais uns exercícios aqui para a gente não ficar sem coisa para trabalhar aqui e exercitar, tá? Então diz assim, ó. Obtenha uma equação do segundo grau de raízes. Então ele deu aqui raízes, ó. Como é que eu vou obter a equação do segundo grau sabendo apenas as raízes? Então eu falei para vocês que uma função do segundo grau, f de x, ela pode ser escrita também assim, ó. A vezes x menos x1, que é uma das raízes, vezes x menos x2, que é a outra raiz. Correto? Tá. Então as raízes ele me deu aqui, ó. Mas e o A? Ele me deu o A? Não, não me deu o A. Ah, mas tem como saber o A, professor? Não. Como que vai saber o A? Não tem como saber o A aqui. Eu só sabendo as raízes, eu não tenho como saber o A, veja. A parábola está aqui, ó. Como é que eu vou saber o A? Porque essa parábola, ela pode ser assim, ó, bem compridona, assim, ó. Mas ela pode ser assim também, bem curtinha, assim, ó. E o que vai fazer ela ser assim, ou bem compridona, ou assim, intermediária, né? Que tá feio pra caramba aqui, né? O que vai fazer ela ser assim, curtinha, ou compridona, ou intermediária, vai ser o quê? Vai ser o A. Mas ele não me deu o A. Aí você fala assim, mas então não dá para fazer isso aqui? Não, mas vamos ler o que está escrito aqui, ó. Obtenha uma equação do segundo grau de raízes. Ah, então calma aí. Se ele disse uma, é porque tem várias equações do segundo grau com essas raízes. É exatamente o que estou falando. Se você mudar o valor do A, você obtém uma outra equação. Como ele diz, obtenha uma, eu vou fazer mais fácil porque eu estou com preguiça. Então vai dizer assim, ó. F de x vai ser igual a A vezes x menos o 2 vezes x menos o menos 3. Menos 3 mais 3. Está aqui.
E o A, quem que vai ser? Ah, vou colocar o A igual a 1, que daí é mais fácil e pronto, morreu. Então ficou assim, ó, f de x é igual a 1, né? Eu estou fazendo um A igual a 1, ó, A igual a 1. 1 vezes, aí, x de x, x ao quadrado. Aí, menos 2x com mais 3x, dá mais x. E menos 2 vezes mais 3, menos 6. Pronto, aqui, ó. Obtive uma equação do segundo grau que tem essas raízes. No caso, essa aqui, o A igual a 1, tá? Mas eu posso fazer qualquer A. Vamos ver essa daqui, ó. A mesma coisa com essa daqui. Então, vou fazer direto, né? f de x é igual a quê? É A vezes x menos meio vezes x menos 3 meio. Calma aí, menos vezes menos mais 3 meios. Tá vendo? Aí pronto. Só que daí você vai falar assim, pô, mas vai envolver frações, é chato fazer cálculo com fração. Realmente é. Então vamos tirar essa fração. Como é que a gente tira essa fração? Bom, que número vezes meio faz desaparecer a fração? No mínimo 2, né? Porque qualquer número que é divisível por 2, eu posso multiplicar. Eu posso fazer 4, posso fazer 8, posso fazer 20. 20 dividido por 2 dá o quê? Dá 10, né? Entendeu? Então eu posso colocar qualquer aqui, mas eu vou colocar o menor A para tirar esse aqui. Esse daqui é o quê? É só multiplicar por 2, né? Opa, mas tem outro aqui. Então vou multiplicar por 2 vezes 2. Então eu vou fazer o A aqui, ó. O A aqui é igual a 4. Que na verdade é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? Então olha só como é que vai ficar essa função. F de x é igual a 2 vezes x menos meio vezes x mais 3 meios, certo? Então, vou pegar esse 2 e vou multiplicar isso aqui. Vou pegar esse 2 e multiplicar isso aqui. Isso aqui, então, vai ficar o quê? 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos meio, menos 1. Vezes o quê? 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3 meio vai dar o quê? Mais 3. Tá vendo? Agora ficou mais bonito, ó. Então, a função f de x vai ser o quê? 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 3, ó, menos 1 vezes mais 3 dá menos 3. Então, menos 3. E no meio vai ficar o que aqui? Então, aqui vai ficar assim, ó. Menos 1x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E 3 vezes 2x vai dar o quê? Vai dar mais 6x. Menos 2x com mais 6x vai dar o quê? Mais 4x. Então, aqui, ó, mais 4x. Pronto, aqui, ó. Essa daqui é uma equação, não é a equação. É uma equação, é uma função do segundo grau, né? Na verdade, obtém uma equação do segundo grau de raízes. Opa, a equação do segundo grau é igual a zero, né? O que eu fiz aqui é uma função, né? Uma equação de segundo grau com essas raízes é aqui, então tem que igualar a zero aqui, ó. É x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Pronto, agora sim, isso aqui que é equação, isso aqui é função, né? Então isso aqui é uma equação assim, ó. 4x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Pronto. Agora tá certo. Agora é uma equação. Aqui é uma equação, mas é uma equação função, né? Porque tem o f de x ali, certo? Bom, a próxima aqui diz o quê? Que as raízes são 1 e menos raiz de 2. Então, eu vou fazer assim, ó. A vezes x menos 1 vezes x menos 2. Menos vezes menos mais raiz de 2. Isso aqui, então, agora eu vou fazer uma equação igual a zero. Pronto. Beleza. Tá? Essa aqui é uma equação, né, do segundo grau, onde a função é igual a zero, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Então, vou colocar o a igual a 1 aí. Não, vou deixar o a do jeito que está. Então, o a vai ficar assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. Aí, menos 1 vezes mais raiz de 2 dá menos raiz de 2. E agora aqui, ó, menos 1x com mais raiz de 2x vai ficar o quê? Vai ficar mais raiz de 2 menos 1 vezes x. Tá aqui, ó, igual a zero. Certo? Ó, x ao quadrado. Aí, mais raiz de 2x com menos x menos raiz de 2 igual a zero. Tá? E agora o que eu faço? Bom, tem algum a específico aqui que eu posso colocar ali que vai deixar bonita essa equação? Ah, raiz de 2. Se eu multiplicar raiz de 2 vezes x ao quadrado, é raiz de 2x ao quadrado. Aí raiz de 2, isso aqui vai ficar o quê? 2 menos raiz de 2.
E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Tá? É uma opção. Mas, vai dar tanto trabalho, vamos fazer o A igual a 1. Ó. A igual a 1, então pronto, a equação de segundo grau é o quê? X ao quadrado mais raiz de 2 mais 1, raiz de 2 menos 1x, né? Menos raiz de 2 igual a 0. Peguei, pronto. Isso aqui é uma equação, né, onde as raízes são 1 e menos raiz de 2. Tá? Eu coloquei o A igual a 1. Ele não me disse qual que é o A que eu tenho que colocar. Eu ponho o A que eu quiser. Beleza? E a última, então? Então, as raízes são o quê? São esses números que são um conjugado do outro, tá? Quando eu tenho assim, ó, um número mais alguma coisa raiz e um número menos essa mesma coisa raiz, eu tenho o que aqui? É um par de conjugados, números reais conjugados, certo? Bom, a função aqui, né? Vamos direto para a equação, né? Então, o A vezes x menos 1 mais raiz de 3, tá? Vezes x menos 1 menos raiz de 3, igual a 0. Pronto, aqui, ó. Certo? Agora, o que eu faço? Agora eu ajeito, multiplico isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou transformar isso aqui num produto notável da soma vezes a diferença. Então, vai ficar o A vezes x menos 1 mais raiz de 3, vezes x menos 1 menos vezes menos... Será que eu errei alguma coisa? Aqui é menos raiz de 3. Menos 1 menos raiz de 3. Eu estou com sono mesmo, hein? Menos 1 menos vezes menos mais raiz de 3. Pronto. Igual a 0, certo? Então, o que é o produto notável? É a soma do quê? Do x menos 1 com raiz de 3, vezes a diferença, que é a diferença do x menos 1 com raiz de 3. Então, quando eu tenho a menos b vezes a mais b, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esses dois menos a multiplicação desses dois. Então, vai ficar assim, ó. A vezes x menos 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, igual a 0, certo? Aí o que eu vou fazer? Então, x menos 1 ao quadrado vai dar o quê? Então, vai ficar o a vezes x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2x, mais o quadrado do segundo, 1. Menos raiz de 3 ao quadrado, 3, igual a 0. Então, é só ajeitar isso aqui. Então, essa daqui vai ficar assim, ó. A vezes x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Aí, qual que é o A que eu ponho aí? Posso colocar qualquer A, vou colocar o A igual a 1. Ó. A igual a 1. Para que eu vou pegar uma coisa complicada? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Tá aqui. Essa é uma equação em que as raízes são 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Tá? Quando as raízes são assim, que tem raiz, né? Raiz não exata, né? Ou seja, quando eu tiver essas raízes irracionais conjugadas, tá? Isso aqui é um número irracional, certo? Raiz de 3 é um número irracional. Então, raiz de 3 mais 1 ou menos 1 continua sendo irracional. Então, se eu tenho duas raízes irracionais que são conjugadas, tá? A equação ela vai ter coeficientes reais, ó, coeficientes inteiros ali. Beleza? Bom, vamos para o próximo aí, mais um exercício do que alguma coisa que a gente falou ontem. Então, por último, nós vamos fazer esse aqui, ó. Tá? Na equação 2x ao quadrado menos 5x menos 1 igual a 0, de raízes x1 e x2, calcule. Então, x1 mais x2. Então, a gente pode pensar o seguinte, eu vou ter que achar as raízes para fazer isso aqui. Daí, eu achando as raízes, eu faço isso aqui. Aí, eu achando as raízes, eu faço isso aqui, faço isso aqui. Olha, pensando por um lado aqui, né? Pensando por um lado aqui, já que tem que calcular tudo isso aqui, né? Tem bastante coisa, até deu vontade de calcular as raízes e fazer isso aqui, certo? Mas não precisa, tá? Não precisa. Tem gente que decora isso aqui, né? Bom, ó,
vou ser bem franco mesmo, tá? Vou ser bem franco. Se eu tô numa prova e ele me pede tudo isso aqui, eu não sei tudo isso aqui de cor. Eu não sei tudo isso aqui de cor, tá? Ah, quanto é que é isso aqui, né? Aí eu vou ter que calcular tudo aqui para achar isso aqui. Até tem como fazer isso aqui rapidinho, tá? Mas vai ser muito mais fácil eu calcular as raízes e daí jogar aqui para calcular tudo isso aqui. Vocês vão entender por que que eu estou falando isso, tá? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer pela soma e produto das raízes. Então, na aula passada, ontem, tá? Lá nos 50 minutos de aula, né? Na última parte da aula, eu falei uma outra forma de escrever a função quadrática, né? Daí eu falei que essa função assim, né? Deixa eu fechar um pouco aqui aqui, né? Aí eu falei, ó, a função assim pode ser escrita assim, né? E daí eu peguei, desenvolvi isso aqui e obtive essa daqui, que daí eu multipliquei o a por isso aqui e obtive isso aqui. Então, quando você pega isso aqui e compara com a função aqui, ó, essa daqui, né? Então, o a é igual a A, aí o b é igual a isso aqui, ó. E o c é igual a isso aqui. Então, se eu isolar o x mais y, o x1 mais x2, eu obtenho que x1 mais x2 é menos b sobre a, ou só b sobre menos a, que é a mesma coisa, menos b sobre a. E o x1 vezes x2 vai ser o que? O c sobre a. Então, é isso daqui que eu vou usar aqui agora. Tá? É isso aqui que eu vou usar agora. Então, x1 mais x2 é o quê? É menos b sobre a. B quem que é? É menos 5. Então, menos 5 vai dar o quê? 5 sobre o a, que é 2. Então, tá aqui, ó. x1 mais x2 é isso aqui, ó. Certo? Aí, x1 vezes x2. x1 vezes x2 é o c, né? É c sobre a. O c quem que é? É menos 1 sobre o a, que é 2. Então, x1 vezes x2 é o quê? É menos meio, né? Menos meio, certo? Menos meio, certo? Tá. Aí isso aqui, então x1 sobre x1 mais 1 sobre x2, bom, se eu tenho x1 e x2, né? Eu inverto aqui cada um deles e somo. Acabou, muito simples. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou pegar e desenvolver um pouco isso aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre x1 e x2, que é o quê? É x1 vezes x2. Então, isso aqui vai ser o quê? x1 vezes x2, tá? Então, para obter x1 vezes x2 aqui, o que que eu fiz aqui? Eu multipliquei embaixo por x2 e multipliquei em cima por x2. E para obter x1 e x2 aqui, eu multipliquei embaixo por x1 e multipliquei em cima por x1. Então, embaixo ficou x1 vezes x2 e em cima ficou o quê? x1 mais x2. Ó, x1 mais x2. Ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é, na verdade, o quê? A soma sobre o produto. E o que que é a soma? É aquilo lá. Então, isso aqui é o quê? É 5 meios sobre o produto, que é menos 1 sobre 2. Certo? Bom, o 2 está embaixo aqui nessa fração de cima e o 2 está embaixo aqui nessa fração de baixo. Então, eu posso simplificar o 2. E ficou 5 dividido por menos 1, dá o quê? Dá menos 5. Tá vendo? Então, com soma e produto, se eu sei que isso daqui é isso aqui rapidamente, é soma e produto, é só pegar os coeficientes ali e fazer, né? Só que daí, olha só, eu falei que às vezes é mais fácil achar as raízes e fazer isso aqui, né? Bom, quando as raízes são fáceis, né? Porque é aquela ali, as raízes, isso aqui vai dar o quê? Vai dar... Será que eu acho fácil essas raízes? Provavelmente essas raízes aqui vão ser irracionais, então é melhor fazer desse jeito, né? Bom, e esse daqui, como é que eu chego aqui? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Como é que eu chego nisso aqui? Da seguinte forma, eu vou fazer o quê? Vou começar a usar aqui em cima porque vai usar espaço. Então, x1 mais x2, e eu elevo isso daqui ao quadrado. Isso aqui é a soma. A soma eu sei quanto é, 5 meios, né? Tá? Então, a soma ao quadrado vai ser o quê? Vai ser x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado. Olha lá, isso aqui é o produto, isso aqui é a soma. E x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é o que eu quero. Então, se eu deixar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado vai ser igual ao quê? Então, aqui tem o quê? A soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Ó. Tá vendo? Menos 2 vezes x1, x2, jogo para cá, fica menos... 2x1, x2, jogo para cá, fica menos 2x1 vezes x2. x1 vezes x2 é o produto, que é aquilo lá. Ó. Isso aqui que é o produto, que eu chamo de produto. Isso aqui eu chamo de soma, né?
O S é isso aqui é o produto. Ó. Então, S ao quadrado é isso aqui. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser 5 meios ao quadrado menos 2 vezes o produto. O produto é o quê? Menos meio. Menos meio. Então, 5 meios ao quadrado é o quê? Dá 25 sobre 4. E menos vezes menos dá mais. 2 vezes meio dá 1. Mais 1. Certo? Só que 1 o que é? É 4 sobre 4. Então, 25 quartos mais 1 sobre 4 é 29 sobre 4. Tá vendo? Beleza? Tá? Se eu achar as raízes, às vezes é mais difícil fazer aqui com as raízes, né? Eu falei que era mais fácil? Não. Quando as raízes são inteiras ou fracionárias, daí é fácil. Mas e quando a raiz é um número, mesmo se for um número complexo, já pensou? Né? Ou, mas e se as raízes aqui forem raízes irracionais, né? Como que a gente fez naquele último aqui, deixa eu ver. Ah, não está aqui agora. Mas se as raízes fossem 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Aí fazer isso aqui vai dar muito mais trabalho, tá? Então fazer desse jeito é mais fácil. E esse daqui, bom, esse daqui eu vou fazer um pouquinho mais direto, né? Bom, o embaixo vai ser o quê? Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou multiplicar embaixo aqui por x1 e multiplicar em cima por x1 vai aparecer x1 ao quadrado. Vou multiplicar embaixo por x2 e aqui vai aparecer x2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado sobre x1 vezes x2. Peraí, mas x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é isso aqui, ó. Então, isso aqui é o quê? É soma ao quadrado menos 2 vezes P sobre o P. Certo? Bom, isso aqui a gente acabou de calcular, é aquilo ali, ó. Então, deu 29 sobre 4 dividido pelo produto, que é o quê? Menos meio. Então, menos 1 sobre 2, ó. Simplifica aqui por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, ficou o quê? Menos 29 meios. Tá vendo? Esse aqui, ó, menos 29 meios. Tá? Porque aqui embaixo só ficou menos 1, né? 29 meios dividido por menos 1, menos 29 meios. Entendeu? Bom, e esse aqui? Bom, esse aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Vou começar a usar aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó, x1 mais x2 ao cubo. Tá? E olha só o que vai sair aqui. Então, vai ficar assim, ó, x1 ao cubo mais 3 vezes x1 ao quadrado x2 mais 3 vezes x1, x2 ao quadrado mais x2 ao cubo. Tá vendo? Desenvolvendo isso aqui, né? Já fiz tantas vezes que eu já sei de cor. Tá? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo, né? Tá vendo? O expoente vai diminuindo do 3, do 1 aqui, ó, x1. 3, 2, 1, e aqui seria o x1 elevado a 0. E o x2 seria x2 elevado a 0, x2 elevado a 1, x2 elevado a 2, x2 elevado a 3, tá vendo? E esses termos do meio tem o 3 aqui, tá? Isso aqui a gente vê melhor em binômio de Newton, que está no terceiro ano, é nesse bimestre aqui. Se você está acompanhando as aulas do terceiro ano, você logo vai ver eu desenvolver isso aqui, fazer isso aqui várias vezes, você vai ficar de cor isso aqui também. Bom, então o que eu faço aqui? Ó? Isso aqui é o que? É a soma ao cubo, certo? Então isso aqui é x1 mais x2 ao cubo, certo? Esses termos aqui, ó, eu vou jogar para cá. E aqui desse lado só vai ficar o quê? x1 ao cubo mais x2 ao cubo, certo? Então, isso aqui, eu vou colocar o 3 em evidência, isso aqui vai para lá, vai ficar menos. Então, vai ficar menos 3, certo? Bom, tem x1, x2, aqui tem x1, x2. Então, vou colocar aqui, ó, x1, x2, vezes o quê? Então, aqui ficou 1x1, mais aqui, como eu tirei x1, x2, aqui ficou 1x2, mais x2, ó. E o que é isso aqui? Então, isso daqui, ó, isso daqui é o quê? É a soma ao cubo, menos 3 vezes o produto vezes a soma. Tá aí. Tá vendo? Isso daqui é a soma ao cubo menos 3 vezes o produto vezes a soma. E o que é o produto e a soma? A soma é 5 meios e o produto é menos meio. Então, isso aqui vai ficar o quê?
5 meios ao cubo, menos 3 vezes menos meio, que é o produto, vezes a soma, que é 5 meios, certo? Então, isso aqui vai ficar 5 elevado ao cubo, é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Elevado a 2 elevado ao cubo é 8. Aqui vai ficar menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais. 3 vezes 1 vezes 5, 15. Sobre 2 vezes 2, 4, certo? Multiplica aqui por 2 para dar o 8, né? E daí vai ficar o quê? 125 mais 30 sobre 8. Né? Então vai dar 155 sobre 8. Entendeu? Então, tem gente que decora isso aqui. Eu não decoro nem a pau juvenal. Eu pego isso aqui e faço isso aqui, ó. Desenvolvo rapidinho isso aqui, isolo isso aqui, ponto. Já enxerguei tudo e matei a parada. Certo? Então é isso aí, gente. A aula de hoje tá bom, tá? Sugiro vocês refazerem, né? Fazerem isso aqui de novo, fazer a soma produto, né? Lembrar isso aí. Pega a lista de exercícios, né? Pega a lista de exercícios, vai fazendo. Tem exercício da lista que está resolvido e tem exercício da lista que não está resolvido no YouTube, tá? Mas eu tô com uma força-tarefa aqui para fazer essa resolução, colocar tudo lá até o fim desse bimestre, tá? Então, vão fazendo aí, vão perguntando, tem os comentários do vídeo aqui, vai perguntando. Quem faz apoia-se, me manda mensagem no WhatsApp, tá? E a gente vai mandando ver aqui, beleza? Então é isso aí, curtam o vídeo, compartilhem, chame mais gente para o canal, chame mais gente aqui, tá? Vamos fazer com que pessoas conheçam aqui o UMIMA, venham estudar aqui com a gente, venham desenvolver mais, que tenha possibilidade de correr atrás dos seus sonhos, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, verifique sua inscrição, acione o sininho, beleza? E tá aqui a playlist aqui de todas as aulas do primeiro ano, desde o começo do ano que nós começamos em fevereiro, certo? Então é isso aí, vamos que vamos. E até semana que vem.